Hey, imagina que um dia você é atacado por um demônio, mas por sorte você consegue sair vivo. Porém, foi necessário fazer um transplante de órgãos, e agora você precisa comer carne humana para sobreviver. E essa é a história de Kaneki do anime Tokyo Ghoul, e bora pro resumo. No início do anime, vemos uma linda moça andando pela rua, e logo em seguida vemos Kaneki com seu amigo Hide, em uma cafeteria tentando conquistar a garçonete. Eles perguntam qual é o nome dela, e ela muito tímida se apresenta como Touka. E como um belo imbecil, o amigo de Kaneki acaba assustando e faz a moça sair correndo. Entendemos agora que a bela moça que vemos no início do anime é o date que Kaneki marcou no Tinder. Vemos que os papéis estão trocados, pois Kaneki está com mais vergonha de chegar na moça do que ela nele. No dia seguinte, sem eu entender como, Kaneki conseguiu marcar outro encontro com a moça. Eles têm uma conversa super animada sobre literatura, e Kaneki acaba reparando que a moça não come nada, e ela diz que está de dieta. No final do encontro, ela diz que está com medo de ir para casa, pois recentemente está ocorrendo uma série de ataques de ghouls, e ela gostaria que ele acompanhasse ela até em casa. Enquanto caminham para casa, descobrimos que Kaneki perdeu toda a sua família e não possui mais ninguém além do seu melhor amigo Hide. Ela diz que o caminho para a casa dela é por um beco bem escuro e assustador, e eles acabam se deparando com Touka voltando para casa. Finalmente, eles chegam no destino final, mas é um pouco estranho, pois não há nenhuma casa, e Kaneki pergunta se eles não poderiam se encontrar novamente. Ela encosta a cabeça em Kaneki e diz que gosta muito dele. Assim que Kaneki esbanja um sorriso, a moça dá uma bocada em seu ombro. Amigos, se forem sair no Tinder, confiram se a garota não é um demônio, pelo amor de Deus. Ainda em pânico, Kaneki tenta fugir, mas igual um filme de terror, ele é arrastado e jogado em uma velha indústria. Quanto mais tenta fugir, mais ela brinca com ele, e quando ele estava à beira da morte, algumas vigas caem em cima da moça, e Kaneki consegue escapar da morte. No hospital, depois de uma longa cirurgia, Kaneki está totalmente recuperado, mas os médicos acham estranho, pois ele não come nada, e descobrimos que o Japão tem o hospital mais inútil da humanidade, pois dispensou um paciente sem comer nada durante semanas. Enquanto está sentado, Kaneki escuta um canal que explica que ghouls não podem comer comida humana, e caso tentem, irão ficar com vontade de vomitar. Kaneki, em desespero, corre para uma sacola com comida, mas na primeira bocada que ele dá no Big Mac, ele vomita tudo, e continua assim com tudo que ele tenta comer. Kaneki vai no banheiro e percebe que metade do olho dele está preto e vermelho. Ele tenta até se matar, mas a faca quebra no seu estômago. Kaneki, por fome, sai de casa, e enquanto está na rua, Kaneki sente um cheiro familiar, como se fosse o prato da sua mãe. Assim que chega, ele se depara com um ghoul comendo uma pessoa, e ele até mesmo oferece um braço a Kaneki, mas um rapaz chega e arranca a cabeça do ghoul e começa a enforcar Kaneki. Quando estava prestes a ser morto, Touka aparece e confronta o ghoul, que se chama Nishigi, falando que aquele não é o território dele. Eles começam uma luta, mas a Touka vence com muita facilidade. Kaneki começa uma luta interna, tentando não comer, mas ele se recusa de todas as maneiras, e depois de muita luta, Touka dá um empurrãozinho e enfia a comida com ela abaixo. Logo em seguida, ele entra em pânico e a Touka mete porrada nele para aprender a ser homem. O dono da cafeteria chega e convida Kaneki para tomar um café, que é a única coisa que os Ghoul podem tomar além de sangue. O senhor entrega um pacote de carne a Kaneki e ele vai embora. Em casa, Kaneki começa a entrar em crise para comer a carne e começa a ter visões da Reise, falando para ele comer. E quando estava prestes a comer, ele recebe uma ligação e acaba conseguindo se controlar e vai se encontrar com Hide. Eles vão para a faculdade e Hide o leva até o quarto, mas eles acabam pegando o companheiro de quarto dele no pulo, e uma moça sai correndo do quarto. Kaneki fica sem acreditar quando repara que o companheiro de quarto de Hide é o mesmo ghoul que ele havia encontrado no dia anterior. Nishigi convida Hide para a casa dele, e Kaneki se voluntaria para ir junto, para evitar a morte de Hide. No meio do caminho, Nishigi dá um chute em Hide e deixa apenas Kaneki para conversar, mas o tipo de conversa dele é bem diferente, e vemos que o trabalho de Kaneki nesse anime é ser um saco de porrada. Nishigi começa a chutar Hide, e Kaneki parte para o ataque, mas toma um chute e sai voando. Kaneki apanha e apanha mais um pouco. Depois que Nishigi cansou de bater nele, ele resolve comer Hide. Quando estava prestes a jantar, Kaneki finalmente invoca o poder de protagonista e faz coisas sair de suas costas como se fossem membros adicionais. Kaneki começa a furar Nishigi e vence a batalha. Mas depois da luta, Kaneki inicia uma luta interna para ele não comer Hide, e Rise, em sua mente, insiste para que ele coma. Vemos que ele começa até salivar de fome. Touka aparece para impedir que ele faça isso, e assim que inicia a luta contra ela, em menos de um instante ele já acorda na cafeteria. Logo após ter acordado, ele pergunta sobre Hide, e o senhor o leva até ele, mostrando que está em segurança. Kaneki fica muito triste, pois o senhor diz que deu comida a ele enquanto dormia, e novamente ele começa a chorar, e depois de muitas lágrimas, o senhor o convida para participar da Anteku, para ensiná-lo a controlar seus poderes. Em seu primeiro dia de trabalho, Kaneki é ensinado como fazer um bom café, e o senhor conta a Kaneki que Anteku é um lugar
lugar para todos os Ghosts se encontrarem. Kaneki desce pelas escadas e se encontra com Hide na cafeteria. Hide logo vai embora e em seguida chega uma mulher acompanhada de sua filha, e ela se chama Hinami e a mãe Ryoko-san. Elas estão assustadas por algum motivo que desconhecemos e vão conversar com o senhor da cafeteria. Em algum lugar do universo é nos mostrado que um grupo chamado CCG, que é formado de caçadores de Ghosts que são chamados de pombos pelos Ghosts, estão com medo de uma possível guerra. Conhecemos Amon e Mado, que são atualmente considerados um dos melhores caçadores, e ambos são designados como líderes do Distrito 20, aonde se encontra Kaneki com o restante dos Ghosts. De volta a Kaneki, vemos que o senhor o pediu para trazer mantimentos, mas ele se recusa a matar qualquer pessoa, e o senhor diz que não será necessário matar ninguém. Ele junto com Yumo-kan vão de carro para caça mantimentos. Vemos que ele chega no topo de uma montanha, e Kaneki com sua super inteligência se apoia em cima do guarda-reio, porém ela se quebra e Kaneki acaba caindo. Por ser um Ghoul, ele conseguiu se salvar por pouco. No chão ele repara que um homem desistiu de sua vida, e ele percebe que é assim que os Ghouls da Andeku sobrevivem. Já na cafeteria, o mestre diz que Kaneki necessita de uma máscara, e a Touka terá que acompanhá-lo. No dia seguinte, eles vão fazer a máscara, e conhecemos Uta-san. Enquanto tira as medidas, Uta oferece um lanchinho para Kaneki. No mesmo tempo, em algum lugar não muito distante, Madu e Amon seguem matando diversos Ghouls, e perguntando a eles sobre uma chave de fenda que encontraram. De volta a Kaneki na cafeteria, ele se depara com Hinami, fazendo uma papinha e fica totalmente em choque. E depois de um tempo, ele volta com café para pedir desculpas, e acaba se aproximando bastante de Hinami. Algumas horas depois, um homem chamado Tsukiyama entra na Andeku, e vemos que ele não é muito bem recebido. Ele fica muito intrigado com o cheiro de Kaneki, e com a mesma velocidade que chegou, vai embora. No outro dia, vemos Touka na escola, e ela disfarça muito bem, fingindo que é uma humana. Ela até mesmo come um pouco de comida, mas acaba passando mal depois. Em outra escola, vemos Kaneki estudando, quando de repente Tsukiyama aparece e dá em cima de Kaneki. Depois de uma longa conversa, Tsukiyama o convida para tomar um café, mas finalmente Kaneki toma uma boa decisão e se recusa. Mas Tsukiyama diz que queria apenas um amigo, e Kaneki, que é o protagonista que toma as piores decisões de todos os animes, aceita o convite. Na cafeteria, Kaneki é obrigado a participar de um treinamento para evitar os ataques dos pombos. Depois da surra, Yumo-kan o convida para sair, e conhecemos Idori, a dona de outro bar para Ghouls. No bar, Kaneki descobre que Idori que pediu a Yumo para trazer ele para conhecer um Ghoul de um olho. Ela diz que a única maneira de você possuir um olho de Ghoul somente é caso você seja filho de um humano com um Ghoul, mas as chances do bebê nascer são quase nulas. Ela continua falando e diz que a morte de Rise foi armada por alguém, e Kaneki fica incomodado com quem poderia ter feito isso com ela e com ele. Já no dia seguinte, Kaneki se encontra com Tsukiyama, e Kaneki pergunta a ele sobre Rise-san, e ele fica bem incomodado com a pergunta, como se a odiasse. Tsukiyama convida Kaneki para outro lugar, e ele, inocente como sempre, aceita o convite. Não basta morrer uma vez, gente, tem que querer morrer duas. Esse é o nível de QI do Kaneki. No banheiro, Tsukiyama pega um pano que Kaneki cortou o dedo, e começa a dar umas fungadas, e descobrimos que ele não bate nem um pouco bem na cabeça. Já na casa do Tsukiyama, ele toma um banho, e depois vai para a sala de jantar. Enquanto tomava o café, o chão começa a se levantar, e ele vai para um tipo de arena com vários Ghouls. Tsukiyama se revela e diz que armou isso para Kaneki por causa de seu cheiro. Até Kaneki fica surpreendido com a sua burrice. Logo em seguida, uma porta se abre, e um homem muito gordo sai dela para matar Kaneki e depois servir a comida dele para todas as pessoas que estão na arena. Como é de lei, Kaneki apanha e apanha mais um pouquinho, e o gigante o pega pelo pescoço. Quando estava prestes a estourar sua cabeça, Kaneki consegue ativar o seu olho e dá um baita soco no gigante, e todos ficam perplexos por Kaneki ser um Ghoul de um olho. No café do Kaneki havia algum tipo de sonífero, por isso ele fica totalmente sem força em suas pernas. Quando estava prestes a ser decepado, por algum motivo Tsukiyama aparece e o salva. Ele chega perto de Kaneki e diz que é tudo brincadeira, e pede para ele o perdoar. E aí, o que vocês fariam? Perdoariam esse monstro ou o mataria? Desconfiando do histórico de Kaneki, eu acho que ele vai perdoar, mas vamos continuar para ver. No dia seguinte, no trabalho, Kaneki é convidado pelo senhor a visitar Touka, que está doente. Já no quarto de Touka, enquanto conversa, Yuriko, amiga de Touka, chega para fazer uma visita. Ela acaba se confundindo e pensam que Kaneki e Touka estão fazendo algumas brincadeiras, e vai embora. Em outra parte da cidade, vemos que Tsukiyama está tendo uma crise existencial por não ter conseguido comer Kaneki. Sério, gente, esse cara não bate bem da cabeça, mano. Agora acompanhamos Kaneki passeando pela rua, quando ele se depara com Nishigi tomando uma surra, e ele, como é a pessoa mais solicida do mundo, decide ajudar o cara que tentou matar o seu amigo e matar ele. Pelo menos descobrimos que Kaneki já não é tão inútil e dá uma surra em outros Ghouls. Kaneki o leva até a casa dele e percebe que ele mora com uma moça humana, e ela implora pela ajuda de Kaneki, que resolve ajudá-los. Mas depois de se despedirem, Tsukiyama sequestra a moça, e na cafeteria, Kaneki se depara com uma carta de Tsukiyama, que conta que sequestrou a garota e o convida para um
um jantar, e Nishigi e Kaneki se juntam para salvá-la. Agora de encontro a Tsukiyama, ele revela que seu plano é resumidamente devorar Kaneki enquanto ele devora ela. Ambos partem para o ataque, mas Kaneki assume seu papel de saco de porrada e começa a apanhar até esquecer o nome dele. Por sorte, Touka chega e começa a desferir golpes contra Tsukiyama, e os dois começam uma luta intensa, mas Tsukiyama entra no seu modo hardcore e começa a espancar os dois. Depois de sentir o cheiro de Kaneki, ele entra em êxtase novamente. Touka tenta fazer algo, mas em poucos segundos ela perde o combate. Nishigi se levanta e entramos no passado dele, onde vemos que a irmã dele sempre cuidou dele com muito carinho, até que um dia um Ghost denunciou e Nishigi decidiu nunca mais confiar em ninguém, até que um dia ele se encontrou com uma moça chamada Kimi e fica muito próximo dela, e depois de quase morrer pelo ataque de Kaneki, ela se voluntaria a ser comida pelo Nishigi para ele não morrer. Ela conta que por conta de ter perdido seus pais um pouco antes de conhecê-lo, estava disposto a morrer por ele. De volta à luta, Nishigi com todas suas forças parte para cima de Tsukiyama. Ele apanha e apanha mais do que Kaneki, e depois apanha e apanha, mas mesmo assim não desiste. Do outro lado do combate, vemos que Touka está fraca por ter comido comida humana. Agora vemos que Touka mordeu Kaneki para recuperar suas forças, e ela parte para o ataque. Salve rapaziada, tudo bem? Gostaram do anime? Eu espero que sim, porque esse anime é muito show, muito bom mesmo. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Eu dou uma nota 9 de 10, porque o anime é quase impecável, só a continuação dele que peca. Mas o anime em si, a primeira temporada é perfeita. O nome do anime tá aqui em cima e é isso. Até a próxima e bom animes.